É a guerra. Aquele monstro que se sustenta das terras, do sangue, das vidas, que quanto mais consome, menos se farta. É a guerra, aquela tempestade terrestre que leva os campos, as casas, as vilas, os castelos, as cidades e sorve num instante os reinos inteiros. É a guerra, aquela calamidade composta de todas as calamidades, em que não há mal algum que não se tema, que não se padeça. Os pais não têm o filho, os pobres não têm seu suor, os que trabalham não têm sua honra. Os sábios não têm seu saber, nem Deus na guerra está seguro. Pode olhar para mim, pode olhar para a câmera, escolhe o que você quiser. Porque tem essa aqui que vai arrancar a sua alma, vai mostrar suas mãos falando, sua angústia, sua depressão, sua alegria, seu cansaço, sua amargura. Ou seja, o nada. Provocações ainda. As pessoas vêm aqui, nos provocam, e a gente fica assim, que país é esse que todo mundo quer provocar? Bom, vamos hoje começar a fazer um pequeno histórico, porque as pessoas precisam saber das coisas que acontecem. As pessoas têm que aprender alguma coisa, nem que seja para não usar. Tem que saber tudo e não usar. Vejam só, os poucos que assistem esse programa. Vejam como o tempo e as coisas mudam. Nos anos 30, Carlos Lacerda era do Partido Comunista. Nos anos 50, conspirava pela extrema-direita contra Getúlio. Nos anos 60, foi líder civil do golpe militar que fez esse país avançar para trás, mas muito para trás. Naquela ocasião, a senhora que está aqui ao meu lado era ainda uma criança. Cresceu, militou no PCdoB e 20 anos depois era chamada de a Dama de Ferro, a nossa Margaret Thatcher, onde? Na administração federal. Passou de prisioneira política a autoridade protegida por agentes da Polícia Federal. Trabalhou para os governos Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso. Hoje, em São Paulo. O que ela faz em São Paulo? Ela é secretária de Estado da Cultura. Ela é Cláudia Costinho. Cláudia Costinho. Há 20 anos atrás, você admitia chegar ao poder sem ser pela força das armas? Bom, há 20 anos, Abujanra, eu era maoísta. E como todo maoísta, achava que apenas a revolução podia transformar a realidade. Mas também nesse período, eu tive uma situação estranha. O meu irmão morreu e meu pai tinha uma expectativa que eu assumisse os negócios da família e, portanto, estudasse administração. Optei por não deixar meu pai triste e, ao mesmo tempo, estudar administração pública. E pensei que eu, estudando administração, contentava, mas, ao mesmo tempo, eu podia entrar na máquina do Estado e transformá-lo de dentro. Foi uma das melhores decisões que eu tomei, mas pelos motivos errados. Você já purgou o maoísmo? Sim, aconteceram uma série de coisas. Fui presa 2 vezes durante a ditadura. Te maltrataram? Um pouquinho. O que quer dizer um pouquinho? Um pouquinho quer dizer o seguinte... É psíquico? Muita gente apanhou muito. Então, eu não posso comparar o que fizeram comigo com o que fizeram com outras pessoas. Mas eu apanhei também um pouco. E ao perceber o que é o poder de destruição de um ser humano que uma ditadura pode ter, eu cheguei à conclusão que eu não posso ser a favor de nenhuma, nem que essa ditadura esteja nas mãos do que eu pensava ser o povo e que no fim eram os burocratas. Me diga uma coisa, servindo Sarney, Collor, Fernando Henrique, Itamar, a sua cabeça não fica uma salada? Há um risco muito grande, né? Mas eu fui funcionária de carreira, né? Então não servi necessariamente
em cargos de decisão. Eu tinha uma carreira, eu optei por fazer uma carreira na administração pública, no caso na administração federal, pós-ditadura. Antes da ditadura, eu trabalhei na administração pública estadual. Como secretária de Cultura, você já recebeu muitas vaias? Olha, até agora, não. Mas vai chegar, né? Mas é evidente, porque fazer boa gestão pública não se faz sem contrariar interesses. Política pública, feijão com arroz, se contenta medianamente todo mundo. Se realmente se quer fazer um trabalho para valer, vai se contrariar interesses. Mas, Cláudia, não é contrariar interesses. De repente, vocês, secretários de Cultura, eu já conheci tantos secretários de Cultura na minha vida, tantos já passaram na minha vida, e todos eles têm mais ou menos a mesma forma de falar, a mesma forma de existir. Isso me dá uma preocupação, por exemplo, assim, eles de repente abrem uma biblioteca e dizem, olha, abrimos mais uma biblioteca. E o Brasil continua culturalmente e educacionalmente uma mediocridade total. Aí, de repente, eu vejo brigas, eu recebo e-mails assim, essa Cláudia Costin, ela está querendo transformar a Casa das Rosas em biblioteca, o negócio da gráfica, do museu, essas coisas, por exemplo, você acha que esses artistas têm um interesse prioritário para a demonstração dos seus quadros, não querendo dizer que é uma forma de arte para eles? Você acha que você não tem outros lugares para fazer bibliotecas? Um país como esse que você anda assim, está cheio de terras e tem gente sem terra. Está cheio de locais e você quer abrir mais bibliotecas, Cláudia? Então, nós temos, Antônia Bujanra, 7 espaços para artes plásticas. Dos 7, 4 são para arte contemporânea. Dos 4 de arte contemporânea, 2 são para experimentação com arte contemporânea. É pouco ou muito 7? O 7, para o dinheiro que existe disponível, é suficiente. Agora, 2 só para fazer experimentação com arte contemporânea, cada museuzinho ganha uma migalha. É mais fácil ter menos espaços e concentrar os recursos em menos, não deixar os museus se deteriorarem, do que fazer um monte de coisas iguais. O dinheiro do contribuinte tem que ser olhado com seriedade. Em compensação, biblioteca, ao contrário do que você falou, espaço para literatura o Estado não tem nenhum. O governo municipal tem algumas prefeituras... Deus, o Rodolfo Conde na prefeitura, na Secretaria... Na prefeitura, Ele dizia que abria tantas bibliotecas, é uma loucura. Porque é prefeitura. A prefeitura tem bibliotecas. Espaço para literatura, o governo estadual não tem nenhum. E nós conseguimos parceiros para a Casa das Rosas. A Casa das Rosas é um dos últimos casarões da Avenida Paulista. E ele tem um ambiente claramente não adequado para exposições. São salinhas. Por que o governo estadual não tem essas bibliotecas? Porque tem alguma razão o Covas foi um mau governo durante 8 anos? É porque biblioteca não é assunto estadual. O que é assunto estadual são os municípios que devem ter bibliotecas. Nós estamos agora com um projeto de criar pelo menos uma biblioteca em cada município. Qual é a decisão que você tomou na sua vida pública que jamais você tomaria outra vez? Deixa eu pensar. Pensas. Pensar é errar. O espelho reflete certo porque não pensa. Eu tomei uma decisão, por exemplo, que eu jamais tomaria de novo. Eu fui em 84 para Angola e larguei minha filha de 5 anos sozinha. Com meus avós, né? Com os avós, não com os meus, com os avós dela. E fiquei meses longe dela porque acreditava que estava fazendo um trabalho meritório, né? Acho que fiz um trabalho meritório, mas eu causei prejuízos importantes para minha filha que precisava da presença da mãe. Não faria isso de novo. E ela cobra isso? Cobra. Quem canta música bonita tem valor. Eu não canto só, eu canto espanhol também, eu canto La Barga, canto Abraça Minha Cia, eu canto Aquarela do Brasil, eu canto Nelson Gonçalves, Altemar Dutra e Frank Sinatra. Mas aqui não tem valor. O cara grava Eguinha Pocotó com 7 letras e tá rico. É um país de gente atrasada. Desculpe, mas a verdade é dura, mas tem que ser ouvida. Por que você na cultura, hein, Cláudia? Bom, eu imagino que eu imagino que o governador me convidou e eu aceitei, não sei nem como. Eu ainda estou surpresa de ter aceito. Primeiro porque eu sou, acredito eu, uma grande fruidora de cultura. Eu cresci, e aí vem uma resposta à tua questão da cultura
mais permanente, em torno da Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato, que formou o Iacov Viléu, o Marcos Caruso, a Daniela Busso do Paço das Artes, outros artistas. Quer dizer, a gente frequentava lá e tinha acesso ao Timol, que era o Teatro Monteiro Lobato. A gente ia sábados nos concertos para a juventude. Foi uma coisa muito importante na minha vida. Fui casada com um jornalista, tinha um sogro diretor de teatro, Fausto Fuser. Quer dizer, eu vivi muito... Onde anda o Fausto? O Fausto Fuser está no Ademar Guerra, por exemplo. Que legal, Fausto. É uma grande pessoa. Então eu cresci nesse ambiente e quando o governador, depois de algumas sondagens para outras coisas, me fez o convite, o meu coração disparou. E eu pensei, puxa, depois de tudo que eu estudei... Não foi o Fernando Henrique que pediu para ele, não? Não. Que eu saiba, não. O mal corre, o mal está correndo. Olha, me diga uma coisa. Qual é o problema da secretaria que nem você nem ninguém jamais conseguirá mexer? Um problema da secretaria? Ainda não encontrei. E não é onipotência, porque eu ainda não vi tudo que tem lá. Tem muitas coisas difíceis de se mexer. Uma delas é que, por exemplo, nós estávamos falando dos grupos de artistas. Todos eles tentam fazer um trabalho sério. Quer dizer, você pode ter má gestão de pessoas que estão fazendo trabalhos sérios, que estão dando, às vezes até com espírito missionário, estão dando o melhor de si. Mas nem sempre dar o melhor de si significa necessariamente o bom uso de recursos. E principalmente não ser missionário, né, Cláudia? É verdade. A arte não tem nada a ver com educação. Quer ver o desafio tremendo? Vamos lá, a palavra desafio não tremendo é profissionalizar a administração pública estadual, que está um desastre. Você aparece nas melhores revistas, com o melhor sorriso, nos melhores modelitos, acusando o Brasil de machista, patriarcal. E você se considera uma liderança feminista? Não, não. Aliás, eu não apareci acusando de nada. Como eu fui uma das poucas mulheres ministras, eu desconfio que eles tentaram me transformar em algo que... Não é que eu não sou, quer dizer, eu acho importante a mulher se destacar, a mulher se projetar, e ela tem... obstáculos a essa realização. Mas acho que a minha vocação, o meu prazer é outro, não é? 15 anos no poder. O poder dizem que é afrodisíaco. Muitos assédios sexuais? Não. Fala a verdade. Não. É curioso, eu não posso me queixar de ter sido preterida por ser mulher. Conheço mulheres que foram, mas eu não vivi nenhuma situação. Não vivi situações de assédio sexual e sou casada e talvez bem você casada. possa nem ter sabido, né? Sei lá, não, tudo bem. Me diga uma coisa, qual foi a maior imprudência da sua vida? Foi essa? Eu fiz outras, muitas outras. Diga 4. Por exemplo, eu fui grávida da minha filha numa manifestação, em estado bastante avançado, numa manifestação durante a ditadura, em que jogaram bombas que podiam ter prejudicado o bebê. E eu acho que naquela época eu fazia coisas um pouco ousadas. Me diga uma coisa, Cláudia, quando o Pascal diz assim pra gente... É preciso andar no incerto. Te atrai? Me atrai. Os produtores culturais, eles têm um olhar. Um gestor de políticas públicas tem outro olhar. Um produtor cultural ocupou um espaço para fazer um trabalho, ele naturalmente vai querer manter aquele espaço. O gestor de políticas públicas tem que olhar para os 36 milhões de habitantes e para todas as artes e ver se há espaço para todas as artes, se o espaço que cada museu ocupa é o adequado ou inadequado. Por exemplo, os especialistas reunidos na Comissão de Estudo de Vocação dos Espaços foram unânimes de dizer que a Casa das Rosas é um espaço inadequado para exposições de artes plásticas, porque esconde as características arquitetônicas. Quem são essas pessoas? São
urbanistas, museólogos, que não são funcionários da secretaria, são pessoas que nós chamamos para nos assessorar, como a Regina Meyer, como o Fábio Magalhães, como grandes especialistas, Ricardo Ribemboim e outros. Fábio Magalhães era favorável à Casa das Rosas. Ele era favorável à Casa das Rosas ser Casa das Rosas, não ser um espaço expositivo. Veja bem, vamos mudar. Vamos falar um pouquinho de você, sem essa sua violência provocadora em cima desses pobres coitados. De fundadora do Partido Revolucionário Comunista, a diretora do Banco Mundial. Cláudia, o que é isso? Conta para nós o que é isso. É isso mesmo. Traduza. Eu fui do grupo que ajudou a formar o Partido Revolucionário Comunista, que foi um grupo que se separou do Partido Comunista do Brasil na década de 80. E, posteriormente, tive toda uma carreira como especialista em gestão de políticas públicas. E foi nessa carreira que o Banco Mundial me chamou para participar de um processo seletivo para dirigir o seu Departamento de Combate à Pobreza, que é uma área que eu foquei muito. Ganhei o processo seletivo, fiquei por 2 anos no Banco Mundial. Foi uma cooptação, não? De jeito nenhum, eu já tinha sido cooptada há muito tempo. Não, cooptada no sentido de que eu acredito que não é mais a revolução no sentido de pegar nas armas que transforma a sociedade. Portanto, Bush... Bom, o Bush, eu tenho uma opinião muito contrária à política que ele adota com relação ao Iraque. Eu sou uma defensora de uma cultura da paz e muito veementemente. Diga uma coisa, como é que foi, Cláudia? Diz para nós, como é que foi chegar ao poder? Olha, o poder tem questões muito instigantes. Em primeiro lugar, porque as pessoas tendem a se apaixonar pelo status e não pela capacidade de realização. Como eu não tenho vocação política no sentido de querer ser parlamentar, de querer ser... o que me atrai mais é menos os símbolos de status e muito mais o que você pode realizar tendo uma política pública, estando à frente da condução de uma política pública. Me agrada essa ideia. Você está preparada para o fracasso? Mas é evidente, todo mundo... E aí entra uma questão extremamente importante. Não se faz boa política pública sem correr riscos. E correr riscos quer dizer que se pode ter sucessos e fracasso. O pior conselheiro é a arrogância tecnocrática. Você não tem essa arrogância? Eu pretendo sempre lutar contra. Por que eu não digo taxativamente que eu não tenho? Porque a minha geração de técnicos de governo cresceu na ditadura. E a nossa ditadura brasileira foi uma ditadura modernizante, ao contrário, por exemplo, da ditadura portuguesa, a ditadura salazarista, que foi anacrônica. E ao ser uma ditadura modernizante... Modernizante? Modernizante, vou explicar do que eu estou falando. Você não enlouqueceu, não, Cláudia? Não, não enlouqueci, não. A ditadura portuguesa, que foi anacrônica, era uma coisa que não interessava modernizar. Os militares brasileiros, aliás, isso vem sendo bastante analisado nos últimos anos, ela colocou os técnicos num pedestal e contrapondo aos técnicos os políticos clientelistas. Mas nada mais perigoso do que os técnicos sem controle do parlamento, por mais clientelista que ele seja. A ditadura é sempre perigosa. Eu não posso dizer bem o que foi o salazarismo, já não apanhei o Salazar, apanhei mais o Marcelo Caetano, mas o salazarismo foi uma ditadura, era uma ditadura que servia ao interesse de certos senhores e de certas famílias abastadas, nomeadamente em África, e não havia liberdade para o povo, não havia coisas essenciais ao fim e ao cabo. Havia o problema da guerra, onde muitos jovens morreram, e isso é muito mau em qualquer país. Hoje, por exemplo, no governo federal, ao contrário do estadual, só 25% dos funcionários que ocupam cargos de livre nomeação não são funcionários de carreira. Por outro lado, havia outra questão que era proibir concursos para motorista, ascensorista, funções
subalternas em que você tinha excesso de gente. Olha aqui, eu não quero que você venha aqui fazer uma tese de PhD. Você para de falar essas coisas e começa a ficar chata na televisão. Esse programa já não é visto por ninguém. Então você fica contando essa história que eu fico tonto com essas tuas histórias. Eu quero saber o seguinte. Collor, nesse governo, acabou o cinema, acabou a possibilidade cultural. Como é que você se sentia lá? Eu detestei o governo Collor. Se você quer que eu fale com toda a clareza, ele fez um desastre em termos de administração pública. Ele demitiu um número extremamente grande de funcionários públicos e demitiu jogando para a plateia. O que você fazia nessa época? Eu era diretora de uma empresa estatal de informática, o SERPRO, diretora de desenvolvimento empresarial, que é uma empresa que prestava serviços para a Receita Federal, para o Tesouro. Nós informatizamos o Tesouro Federal e a Receita. De tédio você não morre. Não. De tédio você não morre. Assim, agora, quando lhe chamou para a cultura, o governador Alckmin disse que a secretaria precisava de um choque de gestão. Explica isso. O que o governador me explicou, e de fato é isso mesmo, havia um número muito grande de iniciativas, não havia dinheiro para nenhuma. Havia um problema grave que é... Essa frase não havia dinheiro para nenhuma, a gente está cansado de ouvir, não está? Mas é verdade. Mas é verdade. Onde é que vão esses impostos todos, meu Deus do céu? Isso que a gente paga loucamente, o que é? Não tem... O que acontece com esse país, meu Deus do céu? Porque gestão... São Paulo, o maior PIB da América Latina, não tem dinheiro para a cultura? Porque é mal gerido. Quer dizer, não há uma preocupação constante com como para onde vai o dinheiro do contribuinte. Você acha que o choque foi dado? Estamos dando. O que nós estamos fazendo? Estamos pegando cada projeto que está sendo feito pela Secretaria da Cultura e vendo aqui, nós estamos fazendo o máximo que dá para fazer com esse projeto. Esse projeto está desenhado de forma a atingir muito mais gente. Nós tínhamos projetos muito bonitos, só que atingiu um grupinho. Não adianta eu dispersar o dinheiro público entre um monte de projetos que atingem grupinhos. Eu tenho que ter bons projetos que atingem uma boa parte da população. Nós não estávamos fazendo nada com o interior, por exemplo. Muito pouco com o interior. Mas o interior tem coisas fortes, não tem? Tem coisas fortes. Cada cidade que você vai no interior, eu levo minhas peças para o interior, eu acho que eles têm uma determinada agressividade para a cultura. Eles têm ânsia por cultura, porque as coisas não vão lá. Então, agora, por exemplo, nós estamos colocando todas as oficinas para o interior. Nós temos um projeto bonito chamado Ademar Guerra, que monta grupos de teatro. Há 5 anos não ia para o interior. Precisa ir para o interior. A capital tem uma oferta cultural extremamente interessante, inclusive com a prefeitura. Nós não precisamos fazer tudo na capital. Me diga uma coisa, Cláudia. A cultura é hoje, né? Ninguém lê jornal de ontem. A cultura é hoje, tem que atuar hoje. As pessoas têm que atuar hoje, o agora. E esse arsenal, você acredita que você seja arma? Não. Aliás, se tem uma coisa que eu aprendi na vida é não ser onipotente. Tem uma equipe, tem que ter uma equipe boa. Inclusive, já encontrei na casa uma equipe boa. Eu não precisei inventar nada. O que nós fizemos... E aí você arrebentou com eles porque não fizeram o que você está pensando. Não, eu não estou entendendo. A equipe era boa. Muita gente tinha projetos na gaveta que tentou apresentar várias vezes. Nós abrimos as gavetas, pusemos os projetos na mesa e analisamos tudo que existia. Você está provocando todos os antigos secretários de cultura? Não, necessariamente. Chamei um por um para conversar e pegar sugestões. Vários me contaram de projetos que tentaram fazer e não conseguiram. Peguei a ideia de muita gente boa. Eu me atribuo a missão de utilizar a política cultural como veículo de combate à exclusão. Muito bem. Mas quem é que não diria isso hoje? É verdade. Mas eu não sei de onde foi tirada essa frase, mas eu escrevi um artigo em que, já antes de assumir há muito tempo, eu venho trabalhando com a Unesco, nessa questão do poder da política cultural para promover a inclusão social e combate à violência, sobretudo. Quer dizer, um menino que vai trabalhar para o narcotraficante, por exemplo, ele ganha uma arma e ele passa a ser admirado pelas mocinhas. Um emprego não resolve sozinho a equação. Se você dá para esse menino, em vez de uma arma, um violão, ele também é admirado pelas mocinhas. Quer dizer, a política cultural tem um poder fabuloso. Violão é mais barato. Sim, e não é dado pelo narcotraficante.
Então, compramos violões. Então, quanto mais violão, quanto mais ator de teatro a gente puser nas favelas, mais chance a gente tem de diminuir a criminalidade. Você a política romântica? cultural... Você é romântico. Sou, e eu acho que eu vou morrer romântica e idealista. Olha, Cláudia Costa, você me desculpe diante de uma secretária de cultura, mas romântico tem que se fuder, viu? Chega. Cláudia, agora faz o seguinte, olha para aquela câmera e fala com toda a liberdade que você ainda não usou, talvez, você sempre usou a liberdade, alguma coisa que você não usou como liberdade, usa agora e fala para essa televisão, que é uma televisão que ninguém assiste, então a gente pode falar o que quiser. O que quiser. Pode assistir. Bom, eu posso dizer, por exemplo, que eu não sou uma pessoa, que eu sou uma pessoa um pouco travada, eu não sou uma pessoa libertária, que eu tenho um amigo que é o José Celso Martinez, que é super liberado, me dou bem com vários estilos de pessoa, mas eu sou uma pessoa mais metódica, mais estruturada. Ainda bem, porque o mundo tem que ter gente de todo tipo. Dá um abraço, que é a única coisa falsa desse programa é um abraço. Something in your eyes was so inviting, something in your smile. Hala, agina, hala, agina, hala. Não tinha braços, nem pernas. Atirou a cabeça para trás e começou a gritar o medo. Mas apenas começou porque não tinha boca com que gritar. Ficou tão surpreso de não gritar quando tentou fazê-lo que começou a mexer as mandíbulas como um homem que descobriu algo interessante e quer experimentar. Estava tão seguro de que a ideia de não ter boca era um sonho que se sentia capaz de investigar a coisa calmamente. Tentou mexer as mandíbulas e não tinha mandíbulas. Tentou passar a língua do lado de dentro dos dentes e por sobre o céu da boca como se estivesse buscando uma semente de framboesa. Mas não tinha língua, nem dentes. Mas não tinha céu da boca, nem boca. Tentou engolir, mas não podia, porque não tinha palato e não lhe restava músculos com que engolir. Começou a sufocar e a arquejar. Era como se alguém lhe tivesse empurrado um colchão sobre o rosto e o estivesse mantendo ali. Respirava agora forte e depressa, mas não estava realmente respirando, porque nenhum ar passava pelo nariz. Não tinha nariz. Podia sentir o peito subir e descer, mas nenhuma respiração passava pelo lugar onde era o nariz. Experimentou o desejo furioso de morrer. Estava morto e queria se matar. É a guerra.